Ok, tá gravando. Boa noite, gente. Muito bom ver todo mundo aqui. O meu nome é Letícia. Eu sou parte da Clínica de Direito Internacional Humanitário da URGS e eu sou a coordenadora do grupo de trabalho de competições, que é responsável, então, por toda essa parte de treinar equipes para participar de competições de direito humanitário, fazer processo seletivo e eventos como esse. Então, eu supervisiono o grupo que faz esse trabalho. E aqui presentes a gente tem vários integrantes da clínica, tanto na plateia quanto os debatedores de hoje. São membros da clínica que já participaram de competições ou que estão no processo de fazer o treinamento para representar a clínica nas competições que a gente ainda tem esse ano. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é a clínica, o que é direito humanitário, e depois eu passo, então, por que são as competições. E depois que eu terminar essa introdução, cada um desses debatedores vai compartilhar um pouco da sua experiência, do que eles enxergam como os pontos positivos e importantes de fazer parte desse processo. A Natália de Castro também está presente como nosso suporte de backstage, então se qualquer um de vocês tiver problema com técnico, com o Google Meet, quiser fazer alguma pergunta no chat, enfim, ela vai estar controlando tudo que vocês precisarem. Beleza. Tá. A clínica, então, a URGS IHL Clinic, que a gente chama carinhosamente de clínica, é um grupo de extensão da URGS que foi fundado em 2019 por dois estudantes da graduação, que agora já são formados, já são mestres e estudam isso fora do país, mas eles originalmente fizeram um intercâmbio na Alemanha, onde eles trabalharam com direito internacional humanitário, e quando voltaram para o Brasil sentiram a necessidade de trazer isso para o nosso contexto nacional também. E assim eles foram atrás dos professores Rodrigo Valim e Marta Jimenez para fundar o que hoje a gente conhece como clínica. Desde 2019, quando a gente começou com 10 ou 11 membros, a gente veio desenvolvendo vários projetos, pesquisa, aulas, intervenções junto a tribunais internacionais e nacionais, e, claro, as competições, que é o foco de hoje. E hoje a gente está com mais ou menos 50 membros. Esse ano a gente já teve seleção, todo ano a gente faz uma seleção aberta para estudantes tanto de direito quanto de relações internacionais para participar desses vários projetos. Mas a gente também faz essa seleção que está aberta agora, que é separada e específica para participar em competições. E essa não é fechada só para os membros da clínica, mas é aberta para toda a universidade, para os cursos de Direito e Relações Internacionais. Então, uh, muitos, uh, muitos dos que estão aqui agora já participaram de competições anteriormente e vão ter muito a contribuir para explicar para vocês o porquê de participar nesse tipo de evento. Eu mesma participei de 3 competições já, foi a minha introdução ao direito humanitário, quando eu ainda estava no terceiro semestre, e fui escolhida para fazer o GeoQC, e depois disso acabei entrando na clínica e fiquei trabalhando nisso. Então é realmente uma oportunidade sensacional que eles vão poder explicar melhor. E só antes, então, voltando no ponto que eu prometi que eu ia explicar, o que é direito internacional humanitário, é o que a gente também pode chamar de direito de guerra, que dentro da faculdade definitivamente não é uma das coisas que a gente estuda, mas é um campo do direito que não só é possível estudar, mas também de trabalhar, como vários membros da clínica podem atestar, que vai entender, então, como proteger pessoas de serem afetadas pelas partes ruins da guerra, as pessoas civis que não têm nada a ver com o conflito, para que elas ainda sejam protegidas, mesmo num contexto tão difícil quanto a guerra, e, ao mesmo tempo, regular as condutas cometidas pelas partes que estão em guerra, sejam elas estados, grupos armados, o que pode e o que não pode fazer durante uma guerra. Então, por exemplo, que tipo de armas podem ser usadas, que tipo de condutas, e, enfim, várias regras que são delimitadas por tratados internacionais e acordos. Eu vou passar para o pessoal começar a compartilhar sobre as suas experiências, mas, por favor, para quem está assistindo, se tiverem qualquer dúvida, comentário, podem levantar a mão, podem mandar no chat, que eu vou estar aqui junto com a Natália cuidando de tudo. Então, fiquem à vontade, pessoal.
Quem é o primeiro debatedor? Bom, Luísa. isso, vou começar então. Como as competições, vou falar um pouco para vocês como as competições contribuíram para o meu currículo e para as oportunidades que eu consegui depois disso por causa das competições. Eu comecei na clínica em 2019, eu fui uma das primeiras pessoas que entrou na clínica e estou desde então aqui. Fui student member, agora eu sou técnica, já sou formada em Direito, e a minha primeira competição foi em 2019, acho que uns 4 meses depois que eu entrei na clínica. E foi na Bielorrússia, e eu fui para essa competição pensando que, né, uma competição é algo que eu gostaria de fazer no futuro, mas que eu não sei como chegar lá. E nessa competição eu vi que o direito humanitário ele é muito amplo, na verdade, para o campo de trabalho, porque ele tem correlação com outras várias áreas, por exemplo, direito internacional dos direitos humanos e também direito internacional penal. Então, e outras demais áreas dentro do DHL, que tem ambiental, tem proteção ao meio ambiente, tem armas nucleares, tem armamento, e isso é muito interessante, porque abre um leque de alternativas internacionais para a pessoa poder trabalhar. Eu acredito que todas essas competições, elas têm uma vantagem muito grande no currículo, mesmo se a pessoa não foi para a semifinal, se ela não teve um desempenho incrível, eu acho que só a participação já é algo que brilha no teu currículo, assim, se tu disse que tu participou de competições internacionais em outra língua, em outro país, com outros vários times de outros países, então tu não está representando só a ti e a um time, né, os teus colegas, mas tu representa a URGS e muitas vezes é o único time do Brasil. Então, na maioria das competições que a gente foi, a gente era, acho que todas, na verdade, a gente era o único time do Brasil. E isso é muito significativo e abre muitas oportunidades, tanto aqui quanto internacionais. E, por exemplo, eu consegui a vaga do mestrado, com certeza, muito, muito, porque eu participei de inúmeras competições. Acho que foram umas 6, mais ou menos. Então, realmente, sou apaixonada por competir, adoro treinar os times também. E acho que eu gosto mais ainda de ser coach do que ser participante. É outro feeling. E eu acho que vocês vão gostar muito de competir. Espero que todos se inscrevam no edital, porque vale muito a pena mesmo. Às vezes dá medo, mas vai ser muito bom para vocês no futuro, para currículo e para desenvolvimento pessoal. É isso. Oi, Obrigada, gente. Lu. Ai, Pode desculpa, seguir. Lê, pode. Desculpa. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Clara, eu tô no quarto semestre ali da URGS e vou falar um pouquinho para vocês, na verdade, de como começar cedo na clínica e nas competições, assim, mudou o curso, mudou um pouco do curso, se não muito do curso da graduação, e como isso ajuda a gente a não só aprender, mas também a construir essa rede de amizades, essa rede de networking que todo mundo fala. E eu entrei na clínica, eu estava no final do meu primeiro semestre para o segundo semestre, ainda naquele período voltando da pandemia ali. E entrei na clínica e logo depois já, vou tentar participar da PicT. E eu me lembro dessa conversa que eu estava tendo com os meus pais. E eu disse, e se eu me inscrever, né? Acho que não vou passar. E eles, o não tu já tem, né? Aquela famosa, não, tu já tem, quem sabe tu te inscreve. E daí foi e passou. E foi uma coisa assim, eu fiquei, meu Deus, tá, agora passou. E não sei de nada. Mas eu acho que foi exatamente por não saber de nada, ou por achar que estava muito cedo, que foi exatamente o que fez tudo tão mais interessante, assim, de não que quem tá no final não possa ser interessante, a Ana depois vai comentar como isso muda as coisas para ela, mas eu senti que começar cedo foi interessante de perceber isso com as outras pessoas, porque eu vi a Lê, a Lu, a Ana, a Cécia, a Malu, tipo, meu Deus, olha só como elas são maravilhosas, elas sabem de tudo, e como isso, meu Deus, é uma coisa inatingível, e é atingível. E não só atingível, a gente aprende com eles, a gente aprende com todo mundo. E como isso é transformador no sentido de a gente às vezes não vê isso na prática, principalmente para quem está nos primeiros anos, às vezes nem gosta do que está tendo. E como ver isso com outras pessoas mais velhas é incrível, assim. E de como construir amizades já vem nesse sentido. Às vezes a gente não se sente muito por dentro do curso, daí às vezes não tem uma relação muito forte. E como nas competições a gente consegue criar isso? A gente vai para lá, a gente conhece juízes, coaches desses outros times, e são pessoas que, assim, para além do LinkedIn, para além de ter uma pessoa lá
marcando nosso, tá conectado com alguém. A gente está lá fazendo amizade. A gente conversa até hoje. Nosso time que foi para o PicT, a gente foi para o PicT agora em março. Nosso time que até hoje conversa com o pessoal da UBA. A gente descobriu muito sobre a Argentina, sobre o Peru, sobre o Equador. E a gente cria uma amizade, assim, para além da América Latina, mas vamos falar na América Latina porque somos todos latino-americanos e carinhosos, mas a gente cria uma coisa muito forte, uma ligação muito forte. E como isso abre fronteiras, assim. Então, eu acho que, na verdade, a minha fala era mais nisso, como a competição muda quando a gente está no início da graduação, de uma perspectiva de alguém que não sabia de nada, mas hoje, por mais que a gente sabe, às vezes, 1% do que, nossa, do que aquela outra pessoa que está mais à frente sabe, mas como isso muda desde o inicinho e como a gente está e como isso pode fazer a gente construir um caminho dentro dessa área. Eu acho sensacional. Então, não vou me estender muito aqui. Obrigada, gente, pelo evento. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Esse? Oi, pessoal, boa noite. Minha exposição talvez seja um pouquinho diferente, porque eu tenho uma experiência diferente para compartilhar, como uma pessoa que já competiu por outra instituição de ensino superior. Então, eu vou falar um pouquinho dos diferenciais da clínica em questão de treinamento, de uma maneira super. Não vou, assim, falar bem da clínica só porque eu sou coordenadora da clínica, sabe? Porque quando eu fui competir pela primeira vez, eu nem era da clínica. Então, tomem isso como uma posição 100% não tendenciosa, tá? Mas, enfim, eu tive uma experiência bastante ruim, assim, de treinamento na minha outra instituição de ensino. De competições que me fez não querer nunca mais competir na minha vida. Porque era muito, muito, muito trabalho. E meu time era muito, muito, muito desorganizado. Então eu tinha que acabar fazendo muito mais coisa do que eu deveria fazer. E a gente acabou tendo um desempenho na competição que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse nos organizado entre si, sabe? Coordenado o que a gente conseguiria falar e do que a gente ia produzir em memoriais, afins. E que é um formato um pouco diferente das competições de ARTL, essa era uma competição de direito penal internacional. Mas, enfim, caso à parte, o que eu quero trazer realmente são os diferenciais da clínica, porque eu acho que a gente faz um trabalho muito interessante de organização, Letícia especialmente, dando parabéns a ela, que ela já tem todo um plano estruturado para vocês, queridos competidores, com todos os tópicos que ela quer abordar, e a gente tem toda a expertise das pessoas que tanto já foram em competições e sabem orientar como se portar nas competições, mas também dos nossos consultores, que são membros qualificados da clínica, com mestrado, doutorado em Direito Internacional Humanitário, que nos dão a aula, que nos ensinam sobre esses tópicos especializados que vão ser abordados nas competições. A gente também já tem todo o material escrito que a gente acha que é melhor para os alunos estudarem, aprenderem. Então, a Letícia, ela coordena meio que um speedrun, assim, de tudo que você precisa saber de Direito Internacional Humanitário em poucas semanas, aí, poucos meses. E ela faz um trabalho muito bom nisso. Tanto não só nessa questão de conteúdo, do que é direito nacional humanitário, mas também em coisas de capacity building, assim, vamos colocar assim, de treinamentos de como se portar em competições, de oratória, e também nas questões das tasks que a gente faz com uma regularidade interessante, de simular como seria isso na competição, que perguntas que eles poderiam fazer, para que a gente não chegue na hora lá e não sabe o que falar, sabe? Que nem foi o que me ocorreu na minha outra instituição de ensino. Porque eu até tinha o conhecimento, mas eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. E eu não tinha tido todo esse suporte, então eu cheguei lá meio em branco, assim, e tinha um discurso pronto e eu meio que li o discurso pronto, sabe? Então, eu acho que muito mais do que somente dar aula para os alunos, para os competidores, eu acho que a gente também a gente desenvolve essas habilidades que são super importantes, não só para competições, mas também para a vida, de questões de oratória, afins, e como se portar por exemplo, sei lá, quando você for um legal advisor, ou, sei lá, um part of the military, enfim, são questões que não são só importantes para competições, mas também para a experiência profissional das pessoas, como os meus colegas vão mencionar aqui, já mencionaram. Então, eu acho que eu vou parar de falar para não ficar muito tempo aqui no meu monólogo, mas eu queria dizer que o treinamento da clínica vai muito além de ensinar TH. É uma questão, assim, de ensinar coisas da vida
E eu dou muitos parabéns aí pro pessoal do Competições que organiza isso. Eu acho que é um treinamento muito, muito qualificado. E, assim, você aprende muito. Eu entrei na clínica só depois que eu competi, e eu já sabia muito de direito nacional humanitário só por causa dos treinamentos das competições. Então, todos os meus parabéns. E eu vou encerrar aqui minha fala. Obrigada. Realmente é uma das melhores formas de aprender nas competições, porque é um estudo muito dedicado mesmo. Ana Laura? Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. O ponto focal da minha fala será como as competições ajudam no desenvolvimento da oratória e da argumentação. Todo mundo que está aqui sabe, pessoal do direito, pessoal das relações internacionais, o quão importante é a gente saber se comunicar, falar de maneira assertiva e acertada também. A parte do acertada, Cecília já tratou. A clínica proporciona todo um treinamento para vocês, tá? Então, eu mesma eu fui para 2 competições esse ano, estou indo para uma terceira em novembro, entrei quase sem saber o que era direito internacional humanitário, e a gente consegue, tá? Justamente por causa do treinamento proporcionado pela clínica. O que eu quero tratar com vocês hoje é justamente como estar nesse ambiente de competição e também todo o treinamento, a prática de simulação que a gente faz auxilia no desenvolvimento da oratória. Tem gente que gosta naturalmente de falar, incluo. E tem gente que costuma ser um pouco mais tímida e se sente, às vezes, um pouco acanhado de participar desse tipo de competição em que, queira ou não, é tiro, porrada e bomba, né? É juiz querendo te lascar, são os adversários também querendo ganhar da tua equipe. Então você tá o tempo inteiro em pressão, né? Com os outros querendo te derrubar. E para isso, além de todo o conhecimento, toda a bagagem legal que é necessário ter, a gente também precisa ser capaz de articular a nossa fala de maneira correta, para que os juízes nos entendam. E, é claro, falar bem sempre causa uma boa impressão, né? Eu trouxe aqui para vocês 4 elementos que todo mundo tem que ter para ter uma oratória boa e como as competições te ajudam a aprimorá-los ou desenvolvê-los. Para começar, sabe que quando a gente fala em público ou fala dentro de uma reunião, a gente precisa adequar a maneira como nós falamos. A questão da adequação vem muito forte dentro das competições, porque elas funcionam em um esquema de roleplay. Ou seja, em uma determinada reunião, eu vou estar falando com um general. Já em outra rodada, vou estar falando em um programa de TV, de rádio, preciso cativar o público. Já em uma outra, eu vou estar representando uma ONU da vida, uma organização, a Cruz Vermelha. Todos esses papéis exigem uma maneira diferente de falar. E, justamente, praticar isso nas competições te auxilia também na vida real. Afinal, o tom de voz e a maneira de falar que você usa em uma apresentação da faculdade, em uma entrevista de emprego, é diferente. O segundo ponto é que, quando a gente fala em público, a gente precisa ter a habilidade de pensar rápido. Às vezes acontecem imprevistos, ou mesmo a gente fica nervoso e precisa desenvolver alguma maneira de sair daquela situação. As competições também te ajudam nisso. Por quê? Vocês vão ver logo, logo a gente vai demonstrar uma task para vocês, que é o que ocorre nas competições, e várias vezes o tempo de preparação para essas tasks nas competições não é muito grande. Então você precisa ter a habilidade de pensar rápido, de pesquisar rápido, conversar com os seus colegas e determinar uma estratégia que seja interessante e correta para atingir o objetivo de vocês naquela rodada. Então é muito importante e a gente desenvolve muito isso nas competições. São várias práticas e nas competições mesmo são no mínimo 5, 6 rodadas que vocês vão participar. Então a gente desenvolve muito o pensar rápido também. Terceiro ponto é a lógica e a coerência. Isso é nítido, né, gente? Quando a gente escreve, quando a gente fala, é necessário que nós tenhamos uma linha de raciocínio a ser seguida. As competições te ajudam com isso, por quê? Porque os cenários que eles te dão para as rodadas, geralmente são cenários complexos, envolvem vários atores, um atacou tal, e aí o outro ficou bravo e se revoltou, e surgiu um grupo, enfim, é um caos.
E a gente tem que organizar esse caos. A gente tem que pegar essa situação extremamente complexa e transformá-la em algo compreensível. Saber explicar isso de uma maneira rápida, mas ao mesmo tempo que seja certinha. Então, de tanto fazer isso nas competições, você também adquire essa habilidade de falar com lógica e coerência, de organizar a sua argumentação realmente. Por fim, a capacidade de lidar com imprevistos. Quando a gente está falando em público, bom, comentei antes com vocês, às vezes acontece que a apresentação não funciona, que a gente fica nervoso, e a gente tem que saber lidar com estes imprevistos. As competições são ótimas formas de desenvolver essa habilidade, por duas razões. A primeira é que a gente interage diretamente com outros times e outros juízes. Então, os outros times vão estar sempre querendo ganhar de ti. E os juízes estão loucos para saber o quanto tu sabe. Então, eles vão fazer perguntas para te desafiar, vão te jogar contra a parede, e você precisa se manter firme, manter o ombro ereto e falar com convicção, mesmo que às vezes não tenha. O segundo ponto são os assuntos novos que às vezes aparecem. Às vezes, por mais que você tenha se preparado, na hora da competição, eles vão pegar um assunto que você não estudou tanto. Nos aconteceu na última competição que a gente corria o risco de cair contra a escola da Marinha dos Estados Unidos, e a Luísa e a Letícia estão rindo porque o trauma foi grande. E era uma rodada sobre direito naval, que é algo que a gente não estuda tanto assim. A gente vê por cima, mas não em tanta profundidade. E essa habilidade de lidar com o imprevisto na hora, de pesquisar rápido, dividir as tarefas, também é desenvolvida no âmbito das competições. Então aqui estão esses 4 pontos em que as competições vão te ajudar a falar melhor. Adequar o tom de voz e a maneira de falar, pensar rápido, ter lógica e coerência na argumentação e saber lidar com imprevistos. Obrigada. Obrigada, Ana. Lucas? Oi, gente, só me apresentando rapidinho, sou o Lucas, eu estou no 7º semestre da faculdade, faço Direito, no caso, na URGS. Estou na clínica há 1 ano e acho que há alguns meses, não sei ainda. Mas, enfim, as meninas já falaram super bem aqui sobre clínica, sobre tudo que acontece, então acho que, para mim, o que sobrou é falar sobre a minha experiência no treinamento e como isso influenciou na minha carreira profissional também. Quanto aos treinamentos, acho que é importante falar que talvez seja a realidade de muita gente do direito. Eu estagio no escritório privado desde o 2º semestre da faculdade, sempre estagiei com direito ambiental. E felizmente ou infelizmente, eu nunca trabalhei em um escritório de pouca ou baixa demanda, então sempre foi difícil, assim, conciliar as coisas, né? Parece que nunca vai dar certo e que você nunca vai ter horário. Mas com jeitinho tu consegue arrumar um horário. Eu sempre estive presente nos treinamentos da clínica. Se eu não tive uma vez ou outra, era porque realmente não dava, mas enfim, a gente consegue se organizar. Então estou falando isso porque eu imagino que muitas pessoas devam trabalhar e ter uma vida fora também da faculdade, mas organizando certinho dá para participar. Os treinamentos são ótimos, eu acho que com certa propriedade, porque eu já participei também de outros grupos, e tenho amigos que já participaram de outros grupos. Eu acho que a clínica é a competição mais acolhedora da faculdade. Se vocês tiverem contato com as competições de direito privado, se preparem para virar noites e noites, finais de semana, feriados, enfim, porque o buraco é muito embaixo, as pessoas te matam mesmo. Então, para mim, a clínica acho que foi o lugar mais acolhedor assim, da faculdade que eu achei para competir. Falando sobre a influência da clínica no meu trabalho, como eu tinha dito antes, eu sempre trabalhei com direito ambiental e administrativo. Eu sempre tive um interesse em direito humanitário, direitos humanos, que são temas que a clínica aborda, mas para mim sempre pareceu uma realidade muito diferente. Tipo, parecia ser algo muito distante para mim e que eu via isso mais como uma formação complementar, porque a faculdade não ia me fornecer isso, né? Porque a URGS ela tem uma tendência a seguir muito o currículo do direito privado, principalmente o civilista. Então, eu entrei na clínica mais com essa cabeça, mas, enfim, vou ter que rasgar elogios, infelizmente. Eu acho que as pessoas que mais me influenciaram na clínica, por diversos momentos em que eu pensei em sair da clínica, porque para mim não fazia sentido, essas pessoas que carregam isso para mim são a Letícia, a Luísa e o Júlio, que, enfim, eu vi
pessoas que se dedicam a isso e chegaram a lugares incríveis, assim, então isso me mostrou que o caminho é possível, né, não tá tão longe assim da nossa realidade. E sobre a influência no meu trabalho mesmo, tem uma parte no direito internacional humanitário que a gente lida com questões ambientais, questões navais também, e de certa forma isso me ajudou no meu trabalho, porque de vez em quando o meu trabalho tem algumas questões internacionais envolvidas, com consultivo, né, e dentro da clínica a gente aprende muito a fazer pesquisa, a se, sei lá, pegar um texto ali e se debruçar de uma forma mais técnica, então isso me ajudou muito também, principalmente na área de compliance e coisas relacionadas ao direito ambiental internacional. E além disso, eu acho que a maior surpresa para mim foi que eu ia participar de uma competição que ia acontecer no Equador, mas nós não acabamos conseguindo ir por causa das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas era uma competição que ia ser em inglês. E é muito engraçado porque eu estudei inglês durante muito tempo na minha vida, tipo assim, 7 anos, desde pequenininho estudando inglês. Fiz a prova do inglês e tinha tirado C1, né? As pessoas falam, caramba, C1, fluente em inglês. Né? E aí, quando chegou os treinamentos da clínica, que eram em inglês, eu falei, gente, eu não sei nada de inglês. Eu preciso voltar a fazer aula de inglês. Então, eu acho que isso pode ajudar vocês também a terem uma certa humildade, sabe? Eu sei, mas eu não sei tanto quanto eu esperava. E, enfim, isso me deu um norte também de ok, eu preciso estudar um pouquinho mais de línguas, porque vai ser bom para mim, né? E querendo ou não, línguas, em que pese sejam uma barreira, de certa forma, né? Porque muita gente não tem acesso, enfim, tem diversas questões sociais em volta disso, mas ela abre muitas portas e eu acho que a clínica é o maior exemplo disso, né? Nós temos muitos colegas aí estudando fora e, enfim, incríveis em tudo, mas acho que é isso que eu posso falar por enquanto. Obrigada, Lucas. Só para fazer um contraponto com o negócio de línguas, para vocês também não se desesperarem muito. É verdade, mas eu, por exemplo, estava fazendo aula fazia muito pouco tempo, achava assim que o meu inglês não era muito bom, e quando eu comecei a fazer os treinamentos, realmente não era tanto, mas eles me ajudaram muito. Eu acredito, eu fui fazer teste de proficiência no passado só e também tirei C1. E eu acredito que muito disso tenha sido justamente da experiência de me expor nesse tipo de ambiente internacional, de falar com gente que a língua nativa é inglês, ou então não é, e entender os sotaques diferentes, sabe, de uma pessoa, sei lá, que a língua nativa é espanhol, somali, russo, enfim, a gente vai aprendendo bastante. Então não se desesperem se acharem que o inglês de vocês não é bom o suficiente. Sabendo ler e sabendo falar minimamente, a gente trabalha com isso, então não se apavore. Malu, pode seguir. Então, muito prazer, gente. Tudo bom? Eu sou a Malu. Eu curso o 7º semestre de Relações Internacionais na URGS. Também curso o 6º ou 7º de Direito na Fundação do Ministério Público. Mas o que eu queria falar aqui hoje era mais sobre a minha perspectiva como aluna de RI, que na verdade eu fui para as competições representando a URGS e representando o meu curso de Relações Internacionais. E eu queria falar como funciona para uma pessoa que está mais ou menos de fora do mundo do direito, de entrar nesse mundo do direito internacional, que tem muito a ver com relações internacionais, mas também muito com o direito, como é que é ter esse primeiro contato. Mas antes disso, eu queria dizer que eu participei de 2 competições já, vou participar de mais uma esse ano, e viciei completamente. Se tiver mais competições, eu gostaria de participar de novo. Participei da Jean-Pictet em 2022, quando eu fui chamada por indicação de um amigo para preencher um espaço de uma pessoa que precisou desistir da competição por razões de saúde. Eu entrei sem saber nada, assim, do que era direito internacional, do que era competição, e rapidamente me apaixonei por tudo aquilo. Mas o que o Lucas falou sobre os treinamentos é verdade, exige dedicação, mas eu acredito que é muito mais fácil tu te dedicar a algo que tu te interessa de verdade. Então, eu acredito que é por isso que vocês estão aqui hoje, para verificar se o interesse de vocês realmente existe, e se existe, eu posso dizer para vocês que os treinamentos eles vão ser prazerosos, eles vão exigir dedicação, vão exigir tempo, treinamento, mas, além de tudo, toda a jornada, desde o treinamento até a competição, é muito prazerosa. E, encerrando com a competição, a gente tem um sentimento de
valeu muito a pena tudo que eu fiz até aqui. Independente de ganhar a competição ou não, vale muito a pena, por todos os motivos que o pessoal já falou aqui, de conhecer pessoas, de treinar língua, de treinar oratória, de acrescentar para o currículo, de conhecer um outro país, tudo isso acrescenta muito. Mas, falando do ponto de vista de aluna de RI, eu acho que é interessante, inclusive, a gente tem muito interesse em trazer mais alunos de RI, porque eles têm muito a acrescentar no sentido de trazer uma experiência mais prática, um conhecimento mais prático dos conflitos que a gente analisa. Porque, por vezes, a gente se perde muito na questão estritamente técnica e, na verdade, existe muito dentro do direito internacional uma influência política e um histórico de conflitos que também ajuda a construir o direito costumeiro, ajuda a construir todo um cenário que explica por que nós chegamos onde nós chegamos hoje com o direito internacional. Então, o aluno de relações internacionais vai ter um conhecimento de conflitos, vai ter um conhecimento de geopolítica que traz muito enriquecimento. Por exemplo, numa task, que a gente vai demonstrar mais para frente, mas num cenário de uma task, por exemplo, tu trazer um exemplo real acrescenta muito para o teu argumento, embasa muito o teu argumento. Então, por isso que é muito importante, por isso que a gente quer muito ter alunos de relações internacionais. E eu também acho que a maioria dos alunos de relações internacionais tem muito interesse em aprender e praticar línguas. Então, se você é uma pessoa que já sabe inglês ou que está aprendendo inglês, essa é a oportunidade perfeita para botar ele em prática. Porque além de tu ter muito contato com materiais em inglês durante o treinamento, tu vai ter muito contato durante a viagem da competição com a língua, com pessoas, de uma maneira muito mais aprofundada do que se tu fizer uma viagem por turismo, porque lá tu vai estar imerso num ambiente totalmente internacional, com pessoas de muitos países, e o uso do inglês vai ser constante e vai ser muito produtivo. Também a gente aprende um pouquinho mais do inglês mais técnico, mais jurídico, e que eu prometo para vocês que a gente pega rapidinho, tá? No início pode ser que seja um pouco assustador, todos os termos, mas com a prática, com o estudo, isso é absorvido muito rápido, porque a gente se põe numa imersão de IHL e de inglês muito intensa durante o treinamento. Então, eu acho que isso enriquece muito, e como o Lucas já falou, isso melhora muito o inglês, então não é necessário ter o inglês perfeito, é necessário querer aprender, estar dedicado e entrar de cabeça nisso. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada, Malu. E Cecília quer fazer um Eu só comentário? ia falar do ponto da Malu aqui, dos alunos de relações internacionais. Eu acho que é uma oportunidade super interessante para também se aproximar do direito, assim, porque as nossas disciplinas de direito são no primeiro, segundo semestre, que a gente nem sabe o que a gente está fazendo. A gente acabou de estar na universidade, a gente está tendo direito nacional público, e eu, particularmente, a minha turma fez essas cadeiras quando ainda era online, por causa da pandemia. Então, eu acho que é uma baita oportunidade de se aproximar realmente do que a gente realmente faz no direito, que não é esse bicho de sete cabeças que a gente vê as pessoas falando, que é uma matéria super legal e que a gente faz um trabalho super bacana, não é todo mundo do direito chato, que, enfim, que não sabe se divertir, enfim, e que os nossos assuntos que a gente estuda não são práticos, mas super são, e as competições eu acho que são uma maneira muito interessante de trazer isso para o pessoal do desenho. É só isso que eu tinha para falar. Obrigada. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que principalmente o que a gente gostaria de transmitir para vocês que têm interesse em participar das competições é que a experiência vale a pena. Ela é bastante demandante, demanda tempo, comprometimento, principalmente porque no momento em que tu te inscreve, vai competir com outras duas pessoas que estão passando por todo esse treinamento do teu lado. Não dá para desistir no meio do caminho, sabe? A gente tem exceções, como foi o caso comigo com a Malu na época, que um colega teve que desistir por motivos de saúde, mas são, assim, exceções, realmente. É um comprometimento que vocês fazem agora, pelo menos até fevereiro, março do ano que vem, quando as competições acontecem, ou no caso da MMB, em junho. Então, é realmente algo a se ter em mente, se vocês têm esse comprometimento ao longo do tempo para participar dos treinamentos, para fazer leituras toda semana, para participar das simulações e para realmente se imergir no estudo dessa matéria.
Mas, que nem eles disseram, no fim tudo vale a pena. Eu definitivamente acho que vale, escolhi isso como carreira graças às competições e não me arrependo nem por um segundo. E espero que, como o Lucas disse, a gente seja acolhedor o suficiente para entender que todo mundo envolvido ainda é ser humano, tanto a gente que está treinando quanto vocês que estão aprendendo, temos vidas, enfim, então faz, tudo faz parte e a gente tenta trabalhar juntos para isso. Ah, depois que o Lucas intervir, eu vou falar sobre quais competições estão abertas, como é o modelo de cada uma. E aí a gente vai ter um espaço breve para vocês fazerem perguntas antes da gente passar para a simulação. Então, Lucas, pode falar. Só queria fazer uma colocação que a gente sempre trabalha com a possibilidade da gente gostar da clínica e da competição. Mas pode acontecer de vocês não se identificarem mais no meio do processo, ou simplesmente, sinceramente, perderem a vontade de participar, seja por algum motivo pessoal, financeiro, enfim, não vem ao caso. Mas se de repente você está ali num grupo de competição, vai competir e tal, e você fala, putz, não é mais para mim, eu acho que é importante a gente sempre falar isso quanto antes, comunicar ao time quanto antes, porque isso às vezes pode ficar chato não só para a pessoa que está desistindo em cima da hora, assim, mas também para toda a clínica, porque tem toda uma logística para achar uma outra pessoa para preencher um lugar vago no time. Então, por mais que vocês entrem e de repente não gostem mais ou não tenham mais interesse em participar, eu acho que é super tranquilo também e relevante vocês comunicarem isso o quanto antes. E aí ninguém sai perdendo. Seria só isso. Obrigada, Lucas. Bom, então, tendo tudo isso em mente, a gente abriu o edital agora para 3 competições. A primeira delas é a Jean Pictet Competition, que é provavelmente a maior competição de direito internacional humanitário do mundo. Ela acontece todo ano em um país diferente há mais de 30 anos. Aqui eu acho que todo mundo, menos o Lucas e a Cecília, dos debatedores, já participaram dela. É uma experiência realmente incrível, porque reúne gente de vários países diferentes. Ela é realmente bem internacional e de um nível, digamos, um pouco mais avançado. Geralmente, as outras equipes são já do mestrado, ou mais do fim do curso, são pessoas que estudam isso há bastante tempo, e os juízes são pessoas incríveis que trabalham com isso há muitos anos. É um ambiente maravilhoso para conhecer gente que está trabalhando com isso, que fez disso uma carreira, não só o direito humanitário em si, mas também, por exemplo, o direito internacional público, mais em geral, direitos humanos. As oportunidades são maravilhosas. Assim, eu sou um pouco, digamos, não sou tão neutra para falar, porque eu voltei esse ano como tutora, já depois que passam 2 anos do momento em que a pessoa competiu, ela pode retornar como voluntária para ser, enfim, juiz, tutor, e eu voltei, e vale muito a pena. É realmente incrível ver os estudantes se apaixonando e os juízes dedicando seu tempo voluntário para fazer aquilo acontecer. As discussões são muito, muito interessantes. E foi a primeira que eu competi, que me introduziu para esse mundo, então eu tenho um lugar especial no meu coração para ela. Mas, enfim, as tasks que a gente fala, que são essas simulações que o pessoal mencionou, em que cada um tem um papel diferente dentro desse conflito armado fictício, elas são um pouco mais longas, elas abrangem não só direito internacional humanitário especificamente, né, o direito de guerra, mas ela também dialoga com, por exemplo, direitos humanos, direito criminal internacional, ou questões mesmo políticas, como a Maria Luísa estava mencionando, das relações internacionais que podem fazer parte dessa discussão, e que não vai aparecer tanto nas outras 2 competições que a gente tem abertas. Por exemplo, a Clara Barton, que é outra competição, Clara Barton Competition, que acontece também todo ano, mas essa tem um lugar fixo nos Estados Unidos, e é voltada para equipes das Américas. Esse ano a gente era a única equipe de fora dos Estados Unidos ou Canadá, tinha uma equipe do Canadá e o resto era tudo dos Estados Unidos, mas tem anos em que vão equipes, por exemplo, do Peru, teve um ano que teve gente da Argentina, então é para as Américas. E lá as tasks são um pouco mais curtas, mas o tempo de preparação para participar delas é um pouco mais longo. E eles são, pelo menos na minha experiência, talvez a Luísa pode falar melhor, que participou, está mais por dentro do processo, elas são um pouco mais focadas realmente em direito humanitário e
incluem também a perspectiva dos Estados Unidos, que às vezes diverge de alguns outros países, né, enfim, sobre conceitos que a gente estuda no direito humanitário. E, por último, a Manuel Munhoz Borrero, que apesar do nome espanhol também é inglês, assim como as outras duas competições, e acontece todo ano um pouco mais tarde que as outras duas, em junho, no Equador. Ela tem um formato parecido com o PICT, mas o tempo de preparação é um pouco menor. Então, geralmente, o que conta muito é a preparação que você teve antes de chegar na competição. Não tem tanto tempo lá para discutir, para pesquisar, que geralmente, antes de fazer cada simulação, o time recebe um tempo para se preparar, para discutir aquela situação, para ver quais argumentos vai usar. E na Manuel Munhoz Borrero, esse tempo é um pouco mais reduzido. Então, exige um pouco mais do que a Ana Laura estava comentando de pensar rápido. É isso, são essas as principais diferenças entre elas. No nosso edital está tudo isso explicado, escrito para vocês consultarem. Cada competição tem ou página no Facebook, ou site próprio também. Em setembro vai ser anunciado onde é o PICT, isso é importante que quem tem interesse tenha em mente de que a gente não sabe. Então, pode ser que chegue na hora e seja aqui do lado ou longe. E geralmente a gente consegue algum tipo de financiamento para as passagens aéreas do PicPay especificamente, mas não é uma garantia. Então, esse também é um aspecto para levar em consideração a questão financeira. A clínica sempre faz o maior esforço possível para ajudar as equipes, mas no fim, vocês são responsáveis por cobrir esses custos caso não se encontrem doadores. E eu sei, por experiência própria, que essa é uma questão importante para muita gente. Alguém quer adicionar alguma coisa? Senão, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer ela agora, antes da gente ir para a teste. Tá, vou tomar isso como está tudo certo. Qualquer coisa, o chat está aberto, a Natália está cuidando e vai responder vocês por ali. A gente vai agora para a simulação. E eu vou dar um breve contexto. Vocês devem ter recebido por e-mail também o documento que foi enviado às equipes que vão simular hoje para vocês, para se prepararem, que é no mesmo formato que acontece nas competições. A equipe recebe um documento descrevendo qual é o cenário que está acontecendo, quem são os países ou os grupos que estão em conflito, o que aconteceu e o que vocês são esperados a debater. Nesse documento que vocês têm no e-mail, então está tudo ali. O cenário de hoje é: eu vou ser a juíza e o pessoal que foi debatedor vão ser dois times. A Cecília, a Malu e a Ana Laura vão ser um time e a Luísa, o Lucas e a Clara vão ser o segundo time. Eu vou ser o papel de um comandante militar que está perguntando para eles que alvo eu devo atacar frente às restrições apresentadas pelo direito humanitário. Um dos alvos é uma torre residencial em que vivem várias famílias, mas que no topo dele foi instalada uma antena que está sendo usada para bloquear sinais de um satélite que é responsável por prevenir mísseis de atingir o nosso país. Então, esse satélite estaria sendo usado por um objetivo militar, digamos, mesmo que ele esteja instalado em uma torre residencial, onde vivem famílias civis que não tem nada a ver com o conflito. A outra possibilidade de ataque é um centro de comando subterrâneo em que estão os computadores que são responsáveis por gerenciar todas as operações militares, basicamente, daquele país, toda a sua rede de inteligência, mas também alguns itens civis, como, por exemplo, o controle de dados de hospitais, da rede de água, da rede de saneamento, tudo é controlado ali, e a gente tem a opção de atacar, então, para tornar inútil e para prevenir eles de continuarem as suas operações militares. Cada time vai tentar defender um desses lados e argumentar por que um é melhor ou por que o outro é melhor, de acordo com o direito humanitário. No ataque contra os apartamentos, seria usada uma bomba para destruir o prédio ou uma parte dele, enfim, eles vão ter espaço para argumentar as possibilidades. E no outro, a arma que eles podem usar são 10, tipo umas pequenas bombas que entram na estrutura daquela caverna onde estão os computadores,
mas que são também radioativas. Então, a gente também vai discutir essa questão de se armas radioativas são permitidas pelo direito humanitário e quais as consequências de usar elas. Eu basicamente entreguei todos os argumentos para os times, mas, enfim, façam o seu melhor. A task vai ser conduzida em inglês, como são as competições para as quais a gente está selecionando. Então, no momento em que todo mundo me disser que está ok, e se não tiverem perguntas, a gente troca a língua e começa a task. Me deem 1 minuto só para eu tomar água. Okay, so now we begin. Hello, everyone. Thank you so much for meeting with me today. My name is Leticia. As you know, I'm the military commander for Forden, and we are here to discuss our next step in our war against Todia, this country that has been waging war against us for so much time already. So it is my knowledge that we have two options here, and I want to know from you guys, what choice should I make in the next meeting with the High Command? I know that there are several consequences to each of these choices, so please be brief, be concise, but also let me know everything you think is important. Hello, everyone. Good night. I'm here today with my colleagues, Maria Luisa and Ana Laura, and we are here as legal advisors to our commander. And today we will defend our position on why the airing apartments should be the targeted attacks, as to avoid the maximum civilian casualties in the conflict. So I think my colleagues will now talk about a bit more. Military Commander, hello. It is a pleasure to be here, able to speak with you, ma'am. My name is Clara, and together with my colleagues Lisa and Lucas, we're military advisors, and we are gathered here today to speak about the necessity of implementation on the proposal regarding the strike option to control the totals over the airing apartments. Firstly, we will demonstrate that this strike option has a very high military advantage that could be beneficial to us and to our country. This act could end the war, and because of that, our countrymen will not suffer any longer. I pass the word to my colleague, and she will explain more about this next. If I may, as my colleague Cecilia was presenting us, we want to start by talking about first the classification of the conflict and the rules that will be applicable and the principles that we'll be using today to explain why we think the target AF01 is the target that should be chosen. And then my colleague Ana will talk about the dual use object of this building, and then my colleague Cecilia will talk about why the target AF02 should not be chosen. So first, I want to mention that we're talking about international armed conflict here because we have, of course, us, the country Forden, versus Todia. Ever since we attacked Todia, we triggered an armed conflict, which means that from now on, international humanitarian law of international armed conflict is applicable. In this case, specifically, we'll be dealing most with the principles on conduct of hostilities, which are the distinction between civilian persons and civilian objects and military objectives, and then the proportionality between the civilian damage and the military gain, and lastly, the precautionary measures that must be taken to avoid at maximum the civilian casualties and the civilian damage in general. I would just like to compliment my colleague Maria Luisa on that, and also mention to you that besides the criteria for international armed conflict to be international humanitarian law to be applicable, it is important to mention the steps when conducting an attack. And first, the preliminary step would be to analyze, commander, the legality of the weapon,
and second, the distinction, if it meets the criteria. In third place, proportionality, and also in fourth place, precaution. But we need to assess firstly the weapon, if it's legal or if it's not. So if they want to keep on talking about airing apartments, since it's the first option of the target. Okay, it is good that you mentioned this because, as I'm aware, we have two options to bombard daring apartments. Either we use an unguided bomb that would destroy around 10 floors and damage also a few of the buildings nearby the daring apartments, which seems to include a school. So I'm worried about that, and also because in the 10th floor, several of them are occupied by civilian families, and one of them also by the BBC International, which is one of the major telecommunication vehicles of the country. So if you could elaborate on that, if that could be an option, or if we should choose the precise, the guided precise bomb instead, because it would reduce a bit the impact, but then I don't know if it would be enough to destroy your objective. And as far as I'm concerned, we still have to destroy this antenna and not only worry about civilians. It is evidently in our best interest to end this war as soon as possible and to be as precise as possible in our attacks in order to avoid having to make attacks and attacks and attacks. Therefore, we believe that the bomb that would be best to use in this case would be the unguided bomb. Why? Even though the precision-guided bomb is, as the name says, more precise, there is a problem with it. First problem is that it can only be used from 11 p.m. to 2 a.m. The society is, in this city, is in curfew, which means that even though we give them an evacuation alert, they would not have where to go, so that would be a little more complicated. Apart from that, this precision-guided bomb is only able to destroy 2 or 3 floors. And we have the center in the 25th floor and the antenna in the 30th. Therefore, maybe we would need to conduct 2 attacks, and we think this is not the best way to solve that. With the unguided bomb, we can use it in any time during the day. From 8 a.m. to 5 p.m., we know that most of the people in these buildings will not be there, which will be good. Apart from that, we can give them a warning for them to evacuate to minimize civilian damage. And this bomb is able to damage approximately 10 floors, which means destroying the antenna and the center in the 25th floor, making our attack more useful. Okay, that sounds good. I would just like to comment something on that and disagree a bit on your opinion, because we are here to decide which is the best approach to conduct the attack. And I would like to tell you that my team's opinion that we assessed before, it would be better to use the guide precision bomb, just because we have 25 floors here, and in the 25th floor is the main military command, and where people are entering and exiting from wearing military uniforms. And this should be our only target here. And using the precise guided munition would affect the 25 floor and the 24 or the 26, minimizing the collateral damage. And we wouldn't be exploding, for example, residences more than needed. And this is about military advantage and also balancing the collateral damage. That's what we need to do here. So we would avoid more deaths using the precise guided munition. Yes, Lisa, you are absolutely correct. We definitely need to assess the military advantage. However, we believe that taking into account the military advantage, we believe that striking both the antenna and the 25th floor, we would obtain the most advantage out of this, and not only attacking the 25th floor, because the antenna is sending signals that are affecting our defense system. So I have a really quick calculus to show you, to present why we believe that the civilian damage would be minimized at maximum.
Before So- you proceed, please, and please, I'm still the commander, so wait your turn to speak, both you and Luisa. What about, Luisa, if you could explain more, what about the antenna? How would you suggest we attack it if we're using a precise guided weapon to target the 25th floor? What should we do about the antenna? Maybe we can conduct 2 attacks using the precise guided munition, because with that we would only affect 4 floors, 2 at a time, and then we would hit the antenna by hitting the main floors, the last floors, and then we would conduct the attack below, only in the 25 and 26th floor, because in that sense we wouldn't damage residences. We don't have enough resources for that. We only have 1 bomb. What else could we do? Maybe Lucas or Cecilia, if you want to share any ideas with me. I believe my colleagues already defended the point of the unguided, less precise missile, because we will only have to make 1 strike. It will be more economical. And I would like to point out that the top 5 floors of the building are vacant or in use by the military people of Stadia. So therefore, the damage to the civilians will be minimal. If we could evacuate them, if we could get a warning to them to evacuate, we bomb the top 5 floors that are vacant or in use as a military objective, and therefore we will not have so much civilian damage as maybe Luisa is predicting in using this type of weapon. Mhm. And also, I would like to point out that the unguided, less precise missile is only able to reach about 50 meters of space. So in regards to your worries, military commander, that we will maybe bomb a school or something like that, I don't believe this is a worry that we need to have right now, because it is only 50 meters radius of bombing, and the school is 1 kilometer away from the apartments. So I don't believe that our best predictions show that the missile would really get to outside the building and to the school and the residential area. We also have another option of attack, Commander, the Just control nodes Just before in the center of the before screen. you go to the control nodes, please, Maria Luisa, you can share that argument you were mentioning about the predictions. Thank you, Commander. Yes, so there are 4 private floors that would be targeted in case of the use of the unprecise guided bomb. And each floor has 12 apartments, as our intelligence tells us. And considering that on average 3 people would live in each apartment, that would consist of 48 people. And considering that most of them leave during the day, let's consider that like 3/4 of the people leave. There will be approximately 12 people left in the apartments. And sending a warning approximately 1 hour before, that would give them chance for those 12 people to leave. So the civilian casualties will be very, very, very minimal in this case, if we're looking at numbers. Okay, thank you. Luisa, you can proceed to the control nodes option AF002. Sorry, I was muted. The control nodes, Commander, they are in the center of the city. It's hard to reach them because we would need a specific weapon, radioactive weapon. But we believe that by targeting the control nodes, we would amount to winning the war, because the forces of Storia would be down to 0 if they don't have how to transport the military equipment and also military forces. And my colleague Lucas will talk about the attack and how it is.
Well, despite the potential radioactive risks associated with our weapons, it's crucial to emphasize that the real impact on the environment will be minimal. Our technical team has confirmed that the bomb impact zone does not encompass any vital resources, such as water courses, arable land, or residential areas. It primarily includes minor leisure business. Moreover, our government is fully committed to environment restoration and containment of any radioactive damage that may arise. While the Geneva Protocols and Conventions impose restrictions on warfare and its ensuing damage, it's important to note that these limits are not yet fully defined. Considering that our attack will not critically compromise the population, the environment, and the city, and that we are dedicated to the area's recovery, we believe our actions are proportionated and compliant with the conflict's requirements. And furthermore, the radioactive isotopes like uranium, tungsten, and titanium in the bomb are depleted, resulting in less than half of their total damage capacity. Despite being radioactive, these elements will not cause any damage beyond the initial explosion and equipment destruction. So, environmentally, these isotopes will not persist after conflict. And we will conduct environment monitoring before, during, and after the attack. And this is enough. I believe, Commander, if I may talk about Lucas' point a little bit, I believe Lucas has been brought to information that was not available to our best legal advisor's capabilities, because he talks about how he's certain that the radiation will not spread and will not affect the environment or the people. But to our best knowledge and to the best knowledge of all the experts on radiation and radiation weapons, there seems to be no limits to the scope of the radiation damage that can be caused by using these weapons, not only to the environment, but also to the people. I would like to point out to you that we have many cases of things that were not even weapons, like, for example, next to Fukushima, there are a lot of fish and natural sea life that were heavily affected by the radiation from the bomb. And to this day, the fauna and flora there are completely radioactive. And these fish and other animals, they can travel to other cities. And we see now that they are entering the diets of the people and affecting the people from cities far, far away from other countries. So the radiation persists in many ways that are not directly affected by the bombing, but also from other states that don't have anything to do with our conflict. The radiation is a very serious concern that we cannot simply say that the isotopes will not affect the people or the land. There is no credible evidence to say that this will happen. Laura, okay. I understand your concern with radiation, but as far as I know, what we will do is send one of our soldiers with these weapons, the rally swarms, through a train to these control nodes. He is not supposed to be seen. They are not supposed to know that we were responsible for this attack. So if they don't know, we cannot be prosecuted for that, right? I don't care about radiation. This is a problem for Estonia. They're citizens. It's not in our territory, and if they don't know we did it, for me, it's good. So why should I still go with a bombardment that is probably going to be traced back to us, while I have this option of doing this all without everyone knowing and still having all the advantage? Commander, even though we understand that this attack may indeed end the war while target AF001 may not,
There is a big problem with radiation, and here is why we should care about that. I think we are all here, both us and the other team, to reach a consensus regarding what is better, not only for our military attacks, but also because we are a country and we intend to be seen not as the bad guys. The problem with radiation is maybe we try to go there in secret, but we know these days with social media, information is widely spread. If this attack is made, we will be one of the first, if not the first country, suspect of that. Therefore, we believe that dealing with radiation may not be the best thing, both for our intention and also for our public image. If I may, Commander, sorry. Just to point out further in Ana Laura's argument, we should care about the radiation because we are surely at war with Storia, but it's not just a Storia problem. We don't know how it will affect, as I said, the fish, but also the vegetation, which can affect us directly. We can eat like poisonous fish, or we can affect our own vegetation if we kill all like the bees who are essential to the ecosystem. It's really a problem that will affect the whole area and can affect us directly. And not only that, but we want to be seen by the international community as the most legal of the two countries facing off. And there are direct rules in Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions and in customary law that said that attacks that can have a widespread, long-term, and severe damage to the national environment are to be prohibited at all times. So we cannot simply dismiss the radioactive cause in this, because it will affect us one way or another. So I think this is vital to our argument, and especially to dismiss this type of weapon, because it will be used in a 10 WASP configuration to explode the nodes, because they need a lot of force to kind of break the bunker per se. So 10 WASPs of radioactive material, it will be a lot. So it's hard to say that the consequences will not be great. Okay, I see. I'll get back to that with the rest of the High Command. Would there be any other option instead of the rarely swarms, maybe, that we could still use to deactivate the nodes? Yes, Commander. We also have reassessed our information and opinions with the intelligence gathering, and we can conduct a cyber attack on the control nodes as well, and it would be the most effective one because we wouldn't be using radioactive weapons, and we would dismantle the system, and they wouldn't be able to use the train system for that. I know that the civilian population will also be affected, but it won't amount to any deaths because we can build another system, bus transportation, and not underground transportation for that, and that would be the best solution here. But we can also compromise with the other team and attack the airing apartments because we also are concerned with our public image, as my colleague Cecilia mentioned. And this is very important because retaliation of other governments is something that we need to avoid, and also ending up in a court of law when we don't want that, the ICJ to judge us, because it wouldn't be good for our country, and it would take a lot of years for that to be decided. Yeah. And our public image would get even worse. So we can compromise, but about using the precise guided bond and not imprecise it. Okay, yeah, that's great because I don't want to end in the ICC bench as well. So that's for sure. We have 2 more minutes. Do you want to make any final recommendations that I should bring up with the other commanders? Lucas? I just like to take a point because our comrades are making a little fuss about radioactive risks. So our bombs are composed of weakened isotopes. They have no radiation capacity after the explosion.
It's not a nuclear bomb that will destroy an entire city and spread through the environment for years until its half-life is over. The life of these isotopes ends shortly after explosion, so they don't have capacity to destroy the environment along the years. This is enough. This is everything. Okay, thank you for clarifying, Ana Laura. We understand that this attack should be made the best way possible, both for the need we have in militarily speaking, and also for our public image. Conducting a cyber attack, even though this might be a good idea, this was an idea that was brought at the moment, and I am afraid we don't have enough information on conducting the attack. And we know, Commander, that this attack must be made urgently, because it is damaging. We have severe damage to our defense mechanism, which, well, in the end, risks our population's lives. Regarding the radioactive element, I think we have mentioned enough arguments on why not to use that. Therefore, because of the information available, we still believe that the unguided bomb would be the best for our case, in which we could emit an evacuation alert for the people. They would be able to leave during the day because there would be no curfew to respect. And we would, at the same time, also save in economical resources. We would be able to attack the antenna on the 30th floor and the center in the 25th. So we do believe that this is still, based on the information we have and based on the fact that this attack is urgent, we still believe that the unguided bomb is the best option. Thank you for the opportunity to speak. It is a pleasure to be here. Okay, thank you all for meeting with me, and I'll be sure to note down all your suggestions. Thank you for your time. Ok. Obrigada, gente, pela participação na demonstração. E eu vou abrir agora espaço para quem quiser fazer perguntas. E só para fazer alguns comentários gerais sobre o formato da task, vocês talvez tenham notado algumas, talvez não, porque é a primeira vez de muitos assistindo uma task, mas tem vários elementos que se repetem em todas as tasks e que a gente ensina bastante aqui na clínica e faz durante os treinamentos para as competições. Por exemplo, quando começou a task, a Cecília começou dizendo: meu nome é Cecília, estou aqui com as minhas colegas, Maria Luísa e Ana Laura, a gente é legal advisors do Exército de Forden, esse tipo de coisa, sabe? São pequenas estruturas, enfim, que fazem parte daquilo que eles mencionaram, de que a gente não só prepara vocês em conhecimento de direito humanitário, para saber, por exemplo, que é uma preocupação atacar um prédio onde moram civis, e a gente tem que fazer essas considerações, mas também como se comportar, que tipo de estrutura de argumento usar, esse tipo de coisa também faz parte. Então, eu espero que com a demonstração tenha ficado claro o que a gente fala quando a gente menciona uma task. Clara? Não, eu só queria comentar que acho que até a Ana chegou a comentar isso na introdução, que às vezes é uma coisa que a gente, vocês não necessariamente precisam concordar com o que a gente está lendo ali. Tipo assim, a gente não concorda em bombardear algum lugar lá ou botar uma arma química. Mas é muito interessante porque a gente tem que encarnar isso. Tipo, internamente, tu tem que pensar, vou fazer isso, tenho que fazer aquilo. E outra coisa que a gente aprende muito é como se portar, que nem a Ana comentou, né? Então, é um militar, é de um jeito. Então, se a Letícia fosse uma pessoa leiga, a gente não ia poder falar do jeito que a gente estava falando, com aqueles termos. Então, isso é muito interessante, assim, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, que é encarnar e vou defender essa ideia. É verdade, eu gostaria, inclusive, de adicionar, por favor, gente, eu não sou a favor de ataques radioativos, eu estava fazendo um papel aqui, e mesmo, por exemplo, quando eu chamei a atenção da Maria Luísa e da Luísa sobre, eu sou um comandante militar, sabe? Esse tipo de coisa, os juízes também estão fazendo um papel e vão cobrar de vocês posturas de acordo com o modelo da task. Cecília e aí, Lucas. Eu acho que bom pontuar também que a gente fez uma task bem lúdica, assim, né? Tipo, a gente não tava super indo na garganta um do outro. E a gente explicou bastante coisa que, às vezes, numa task, assim, a gente não explicaria, sabe? De fora, princípio, enfim, essas coisas, assim.
E a gente não trouxe artigos específicos de convenções ou regrinhas, assim, porque também fica difícil de compreender daí o que a gente está falando, já é meio difícil porque é um conflito hipotético, então já é meio difícil de entender o que a gente está falando, a gente também não quis fazer uma coisa super específica, assim, mas em tasks, por exemplo, em que é todo mundo no mesmo nível de conhecimento legal, por assim dizer, como seria mais ou menos o caso aqui, a gente traria super esses argumentos, trazendo artigos e regras e prática, mas a gente fez uma coisa bem mais lúdica e, enfim. É isso. Lucas? Eu queria comentar se isso já falaram por cima, mas no meu papel eu tive que defender uma arma seminuclear com impacto radioativo e eu trabalho com direito ambiental desde o início da faculdade. Então, tipo, eu com vontade de rir, mas não podia porque estava numa tese. Então a gente tem que encarnar mesmo o personagem e seguir o jogo. Mas é isso. Malu, pode? É bem isso que o Lucas falou, tanto a Letícia ser carrasca por ser um comandante militar, quanto uma coisa muito importante nas tasks é seguir o papel. A gente pode parecer uns lunáticos aqui, fingindo que a gente é militar e tal. Inclusive, numa task presencial, quando a gente faz nas competições, se a gente é militar, a gente usa roupa militar e bate continência. Eu não ia fazer isso aqui no Zoom porque ia ficar estranho, mas isso é muito importante. Mas eu queria falar para as pessoas que talvez estejam pensando, tipo, meu Deus, eu não entendi nada, o que eles ficaram fazendo, de que se vocês forem selecionados, vocês vão receber um treinamento não só de conteúdo, mas também de o que fazer numa task, como funcionar, e tudo isso vai se tornar muito mais claro. Tudo isso vai ser muito treinado e vai se tornar uma coisa super natural para vocês. Então, o que nesse momento pode parecer só uma discussão lunática, é algo muito bem estruturado, muito bem treinado, e que é bem treinado ao longo das competições, do treinamento das competições, vocês vão fazer treinamentos exatamente assim como a gente fez, e ao final, a Letícia, ou a pessoa que estiver julgando a task, vai dar feedbacks sobre o que pode melhorar, o que pode ser feito. Então, não é bagunça, assim, muito pelo contrário. Obrigada, é uma clarificação importante mesmo. Cecília? Eu ia falar também que a gente também está um pouco constrangido aqui pelo formato da task, que as coisas geralmente são presenciais, e a gente já tem conhecimento dos nossos times, a gente já treinou bastante com eles, a gente sabe como se comunicar entre si para a gente balancear o que cada um está falando e que cada um pode contribuir com o outro. Aqui no Google Meet fica um pouco mais prejudicado, porque se tu vai tentar falar, interromper o colega, daí fala por cima, daí o microfone não funciona, então, daí levanta a mão, mas daí a pessoa não vê, e enfim, fica um pouco prejudicada essa questão também. Na vida real, por assim dizer, tipo, na prática, é uma coisa muito mais fluida. E como vocês vão treinar com os times de vocês por meses, vocês já vão conhecer, tipo, de olho fechado, assim, o que eles podem falar. Tipo, quando tu vê que o teu colega não consegue responder uma pergunta, tu já vai ficar pronto, tu pode dar um tapinha nele por baixo da mesa para ele falar, se ele não tá falando muito. Um Então, chute. um chute, na prática, é bem mais fluido do que a gente fez aqui também. Então, considerem isso na, na avaliação de vocês. Bom, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, por favor, podem mandar no chat, levantar a mão, abrir o microfone. Eu queria clarificar que, então, a segunda fase do nosso processo seletivo, como está no edital, vai ser justamente uma simulação parecida com a que a gente fez hoje aqui. Quem for selecionado vai receber por e-mail um material antes para se preparar, vai ter tempo para se reunir com a sua equipe, que hoje a gente não teve, para vocês não ficarem assistindo eles discutindo os tópicos, né, porque ia levar muito tempo, mas vocês vão ter tempo para discutir entre vocês que argumentos usar. Vai ter um integrante da clínica com experiência de competição acompanhando esse treinamento para garantir que vocês estão indo no caminho certo, que entenderam, enfim, o formato. E aí a gente vai fazer uma simulação, enfim, como essa, para montar quais vão ser as equipes de cada competição. Então, por isso, principalmente, que a gente queria fazer esse evento hoje, para explicar para vocês como são as competições, tirar quaisquer dúvidas,
e também fazer essa demonstração, porque eu sei que para quem nunca fez na vida é assustador. Eu, a primeira que eu fiz, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, provavelmente eu fiz as duas coisas, e faz parte do processo. Inclusive, a gente aqui fingindo ser militar, foi bastante constrangedor tendo o Eduardo Bittencourt na plateia. Ele é um dos consultores da clínica e ele é um militar na vida real. Inclusive, já aplicou uma técnica militar para mim que eu tinha vontade de chorar, porque ele foi muito carrasco com a gente, mas tudo faz parte do treinamento. E, no fim, a gente se diverte bastante, sendo um pouquinho lunáticos todos juntos. Bom, se vocês, os debatedores, enfim, quiserem fazer algum comentário final, pessoal que está assistindo também depois, fiquem à vontade para mandar dúvidas no nosso Instagram, por e-mail, para a gente pessoalmente. Está todo mundo muito à disposição. A gente é apaixonado por competições e quer que outras pessoas se apaixonem também, porque é muito recompensador. Então, fiquem à vontade. Eu só ia comentar que, mesmo se vocês não tiverem perguntas, vocês podem fazer comentários livremente, falarem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês pensam em se inscrever. Então, a gente gostaria de saber também. Gente, só antes de passar a palavra para vocês, como a gente terminou a parte da simulação, enfim, eu vou parar de gravar esse evento, aí a gente continua aqui conversando normal, enfim, e vocês também não precisam se preocupar com estarem sendo gravados. Só um segundo.